Meu nome é Margarete Maura dos Santos, sou aluna da especialização em África e suas diásporas da Unifesp, tendo como orientador o professor doutor Felipe Fanuel Xavier Rodrigues, com o título do meu trabalho de conclusão de curso, Representação da Diáspora Africana nas Páginas da Literatura Infanto-Juvenil Brasileira. A justificativa desse meu trabalho, ela trata-se da contribuição para refletir sobre a necessidade de implantar a história e a cultura africana dentro do espaço educacional, assim como ampliar para a sociedade, de modo que evidencie os sujeitos negros como personalidades intelectualizadas. O objetivo geral desse meu estudo é sugerir algumas abordagens de livros paradidáticos da literatura infanto-juvenil africana e afro-brasileira no ensino de literatura para os alunos dos ensinos fundamental e médio. A metodologia abordada foi de cunho bibliográfico e usou-se uma análise descritiva dos livros paradidáticos para a proposta de sequências didáticas, cujos um dos pontos do meu objetivo geral. E as questões norteadoras deste meu trabalho foram: como o professor poderia abordar os livros paradidáticos de literatura africana e afro-brasileira no contexto escolar para os alunos dos ensinos fundamentais e ensino médio, e qual a importância dessa literatura infanto-juvenil afro-brasileira e africana ao se retratar da diáspora transatlântica. O trabalho ele se dividiu em 3 capítulos, com os seguintes temas: a diáspora africana em terras ameríndias, a diversidade e o cruzamento além-mar para a conservação da memória. Nesse capítulo eu abordo sobre a diáspora africana em meio ao Atlântico, cruzando o Atlântico e chegando até o nosso país, o Brasil. E falo sobre a importância da diáspora do pensamento, em que se traz a memória e também as discussões de pertencimento, uma vez que diversos povos vieram para o Brasil, assim como os nagôs, os cabindas, os angolas, os gegês, os de Costa da Mina, e a partir desses povos, Hall ele fala da importância da memória e também da ampliação de rede como a preservação da identidade cultural. O segundo capítulo eu abordo sobre os sujeitos negros nas páginas da literatura infanto-juvenil no Brasil. E trago nessa discussão as leis 10.639 e a lei 11.645 e a importância dessas 2 leis para o estudo da história e da cultura africana e afro-brasileira no ensino, tanto no ensino das disciplinas de literatura, de história, de artes, de filosofia, até mesmo outras disciplinas. Aí eu apresento os livros, foram 7 livros paradidáticos sugeridos: Calu, uma menina cheia de histórias, de Cássia Vale e Luciana Palmeira, em que Calu ela fala sobre o pertencimento e o patrimônio material e imaterial. O Pequeno Príncipe Preto, de Rodrigo França, em que ele aborda sobre a importância dessa identidade negra, principalmente ao se trabalhar desde a infância. Poemas para ler com palmas, do professor Edmilson de Almeida Pereira, e ele traz as discussões dentro do poema
a capoeira, o congado, os jongos, visungos e os orixás. E ainda nesse poema pode-se brincar ao ler realmente com as palmas e os pés, batendo os pés. Quando me descobri negra, de Bianca Santana, ela traz uma discussão sobre a violência e a segregação das pessoas negras e a importância em se tratar sobre a identidade negra. Outro livro abordado é Os 9 Pentes da África, de Cidinha da Silva. A Cidinha, ela traz as questões de simbologia, de ancestralidade, autoconhecimento e história de um povo, que seria até mesmo a história das nossas famílias. Quilombolas e Quilombos, Histórias do Povo Brasileiro, de Gisela Amorim, Mateus Pereira e Amélia Batista, eles trazem reflexões sobre as comunidades quilombolas e a relevância delas para a formação do povo brasileiro. E para finalizar nessa análise descritiva, outra obra, As Férias Fantásticas de Lili, de Lívia Natália, em que Lili ela passa por uma aventura durante as férias com o auxílio dos orixás. E um dos orixás que vem nessa aventura é Exu. E nessa história, Lili tenta desmistificar o preconceito diante dessa divindade africana, trazendo várias histórias. O último capítulo, que seria a história e a cultura africana inserida na literatura infanto-juvenil e diálogo em sala de aula, eu proponho sequências didáticas com esses 7 livros paradidáticos, divididos no primeiro segmento do ensino fundamental, que seriam os livros infantis, As Férias Fantásticas de Lili, Calu e O Pequeno Príncipe Preto, sugerindo rodas de leitura, trabalho interdisciplinar com o professor de artes, para as crianças poderem criar seus materiais didáticos durante a aula. E para o segundo segmento do ensino fundamental e ensino médio, eu trago os livros Quando Me Descobri Negra, Poema para Ler com Palmas, Os 9 Pentes da África e Quilombolas e Quilombos, sugerindo entrevistas, debates, criação de painéis. Aqui são as capas dos livros, dos 7 livros paradidáticos abordados, os referenciais teóricos abordados sobre a diáspora, Stuart Hall, Paul Gilroy e Ney Lopes, Sujeitos Negros, Denise Araújo, Eliane Debus, Pereira e as Leis, a cultura africana em sala de aula, Mariose Reis, Meirelles e Lima, que foram o embasamento teórico para esse meu trabalho. As considerações finais, nós temos que fazer um trabalho de conscientização cultural e também afrocentrado para que nossas crianças e jovens tenham ciência de suas origens e heranças históricas. E na literatura infanto-juvenil, é preciso que se traga questões atreladas às amplas dimensões da cultura brasileira e à instauração da almejada igualdade social. E em um trabalho sobre literatura africana, eu trago essa reflexão, que devemos retomar a importância da cultura e da literatura afro-brasileira no contexto escolar, onde este local é sinônimo de manifestação do pensamento de todas as ideias para a constituição de cidadãos plenos e críticos. Muitos anos foram abnegados ao povo negro e até mesmo à sua própria história. Essas foram as principais referências bibliográficas e eu agradeço por sua atenção.